E a atual crise está preocupando o trabalhador brasileiro, não é para menos. Diante disso, o que muda com a medida provisória anunciada no dia 22 de março pelo presidente Jair Bolsonaro para combater a pandemia do novo coronavírus? Nós vamos conhecer agora alguns dos direitos e deveres de empregados e empregadores mediante a MP 927 de 2020. No dia 22 de março, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória contendo ações que podem ser adotadas pelos empregadores para manter o emprego de milhões de brasileiros enquanto atravessamos a crise provocada pelo coronavírus. A juíza do trabalho, Carolina Lacerda, mandou vídeos esclarecendo algumas das principais dúvidas a esse respeito. Trabalhar home office não significa estar 24 horas do dia disponível para a empresa. Como funcionário deve proceder neste sentido, caso haja abuso do contratante. Devemos diferenciar o teletrabalho previsto na CLT, onde em regra não há controle da jornada, do home office decorrente da pandemia pelo coronavírus. Neste caso, o home office autorizado pela medida provisória 927 ele só modificou o local da prestação de serviços. O trabalhador que no dia a dia tem sua jornada controlada, vai continuar com a jornada controlada trabalhando de casa ou de qualquer outro lugar. Nesse caso, o controle de jornada deve ser feito ou manualmente no papel ou através de programas e aplicativos disponibilizados pelo empregador. Se, por acaso, o trabalhador ultrapassar a jornada dele de trabalho, fazendo muitas horas de horas extras, ele deve registrar esse fato e, posteriormente, pedir o pagamento para o seu empregador. O chefe pode desligar os funcionários nesse momento de crise? Mesmo neste momento de crise, o chefe pode demitir seus funcionários, porque as medidas provisórias e os decretos do governo federal não trouxeram nenhuma garantia de emprego aos trabalhadores. Nesse caso, o chefe pode demitir pelas mesmas modalidades da CLT, por justa causa, sem justa causa e a pedido. Já o trabalhador terá direito a todos os direitos rescisórios normais pelas dispensas, não havendo nenhuma exceção, inclusive FGTS, seguro-desemprego, férias e aviso prévio. E se ele não tiver como pagá-los? Uma das razões que as empresas têm postergado demitir seus empregados é exatamente os altos custos da dispensa sem justa causa, que é uma das mais comuns em tempos de crise. Mas se o empregador não pagar o funcionário, a única alternativa para esse trabalhador é procurar a Justiça do Trabalho e lá buscar seus direitos. O chefe é obrigado a liberar os funcionários? Caso tenha algum caso de coronavírus comprovado na empresa, o chefe é obrigado a liberar e o trabalhador pode exigir essa liberação, porque uma das obrigações do empregador é garantir um ambiente saudável e seguro a seus empregados. Outra situação é quando há um decreto municipal ou estadual determinando a quarentena e o fechamento de estabelecimentos. Nesse caso, também, o empregador deve liberar seus funcionários. Em relação ao home office, que é uma das alternativas para tirar o funcionário de dentro da empresa, em momentos onde se evita a aglomeração, isso é uma opção do empregador, não podendo o empregado exigir. Então, o empregador poderá decidir pôr seus empregados em home office e também depois devolvê-los ao trabalho presencial. E sobre as férias coletivas, quais são os direitos dos empregados? A medida provisória 927 previu que o empregador pode colocar seus empregados em férias coletivas. Nesse caso, ele tem que avisar o trabalhador com 48 horas de antecedência e deverá fazer o pagamento também 2 dias antes do início das férias. Observe que, nesse caso, o empregador não precisará obedecer os limites da CLT, que exige que essas férias coletivas sejam limitadas a 2 vezes ao ano e que pelo menos um dos períodos seja de 10 dias. O que o empresário está autorizado a fazer que em situação comum não poderia? Com a edição da medida provisória 927, os empresários têm agora a possibilidade de dilatar o prazo de pagamento do FGTS dos meses de março, abril e maio, quando poderá pagar em 6 parcelas a partir de julho de 2020. Ele poderá também fazer uso de banco de horas, antecipar férias, ainda que o período aquisitivo não tenha sido atingido, poderá antecipar feriados
ele poderá também colocar seu empregado em férias, basta para isso avisar com prazo de antecedência de 48 horas, não precisando mais dos 30 dias que a CLT exige. Ele poderá pagar agora as férias só no 5º dia útil seguinte ao mês da concessão das férias e também poderá postergar o pagamento do terço de férias até dezembro de 2020, que é quando vence a segunda parcela do 13º. Felipe está trabalhando no sistema home office justamente por conta da pandemia do coronavírus. E ele tem adotado algumas medidas para se manter focado no trabalho, mesmo estando em casa. Com essa questão do vírus, trabalhar dentro de casa para se prevenir, eu adotei algumas medidas que estão me ajudando a ter mais disciplina no trabalho. Uma delas foi trabalhar sempre de uniforme. Isso tem me ajudado bastante a ser mais disciplinado. Esse é meu escritório, dentro de casa. A gente faz o que pode, nesses tempos onde a gente é melhor a gente prevenir, ficar em casa, e tem dado certo.